Hola chicos, buenos días, como estão todos, todas bem? Então, a nossa classe de hoje será sobre o verbo incondicional perfeito composto. Nós já estudamos o condicional simples e agora nós vamos estudar o condicional composto. Lembrando, todo verbo composto significa que tem dois ou mais verbos para fazer a conjugação. Sim, chicos, essa matéria já é para compor o nosso terceiro bimestre. Então, assistam a videoaula, levem as dúvidas para a sala de dúvidas. Nós teremos um breve recesso, dar tempo de vocês acompanharem as aulas, tá? Lembrando que nós já estamos no terceiro bimestre. O uso deste tempo pode ser assim listados. Serve para expressar uma ação futura e terminada com relação a ações passadas, ou seja, é uma ação futura, porém terminada, mas que tem relação, tem a ver com ações passadas. Exemplo, me dijo que habría salido antes se no hubiera sido por la lluvia. Me disse que teria saído antes se não fosse pela chuva. Então, ele teria saído, é uma ação no futuro. Ação passada, se não fosse pela chuva. Estava chovendo e agora parou de chover. Então, é uma ação passada. É a relação de uma ação futura que ele teria saído se não fosse pela chuva. Que é uma relação, uma ação futura, né? Teria saído. Expressa para expressar uma ação futura e possível relacionada com verbos no passado. Então, expressar uma ação futura que tem relação com verbos no passado. Exemplo, creia que a esta hora já te habría dormido. Eu creio que a esta hora já estivesse dormindo, já tinha dormido. Então, ó, creia é uma ação em relação ao passado. Então, é uma ação futura. Eu creio, eu acho, eu acredito que a esta hora já te habría dormido, já tinha dormido. Então, ó, é uma ação futura relacionada com o verbo no passado. Para expressar como condicional simples, conselho, desejo, cortesia. Então, como condicional simples, esse verbo também expressa conselho, desejo e cortesia. Habría podido ter mais cuidado. Poderia ter tido mais cuidado, né? Habría podido, poderia, um conselho. Poderia ter tido mais cuidado. Para valor de probabilidade, que possa acontecer, pode vir a acontecer. De no venir, habría-lhe amado. Se não viesse, haveria falado, teria falado. Então, a possibilidade, se ele não fosse vir ao meu encontro, ou à festa, ou a algum lugar, teria falado. Uma probabilidade, uma possibilidade. O condicional simples, o condicional composto perfeito, ele é composto de dois verbos. O verbo haver, né? O verbo haver conjugado no condicional simples, habria, abrias, abria, abríamos, abrias e abriam, mais o particípio do verbo principal. O que é o particípio? Particípio regular é quando o verbo, que é de primeira conjugação, ele termina em ado. Verbo de segunda e terceira conjugação termina em ido. Se eu tenho cantar, vai ficar cantado. Se eu tenho comer, vai ficar comido.
Se eu tenho partir, vai ficar partido. Então, o verbo, quando ele vai para particípio regular, se ele é de primeira conjugação, terminado. Se ele é de segunda ou de terceira conjugação, terminado. Lembrando que, como o condicional, nós estamos estudando condicional perfeito composto, ele vai ser composto de dois verbos. Porém, um vocês vão conjugar de acordo com os pronomes pessoais, o outro só vão passar para o particípio. Então, ó, o primeiro é o verbo haber, que está conjugado no condicional simples. Ó. Yo abria, tu abrias, él, usted abria, nosotros abríamos, vosotros abrias, ellos, ellas e usted abriam. Então, aqui, esse verbo que é o auxiliar, ele está conjugado. O outro verbo, que é o verbo amar, como ele é de primeira de conjugação, quando ele vai para particípio, a terminação é ado. Quando você coloca o verbo no particípio, ele não precisa ser conjugado. Por quê? Porque ele tem um auxiliar que complementa ele. Aqui, ó. Yo habría amado. Tu habrías amado. Usted habría amado. Nosotros habríamos amado. Vosotros habríais amado. Ellos e usted habrían amado. Então, ó, eu passei o verbo principal para o particípio, porém eu não conjuguei. Ele continuou desde a primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural da mesma forma. Porém, se não tiver o verbo auxiliar, que é o verbo haber conjugado, ele sozinho na frase não faz diferença. Ele sozinho na frase ele vai estar errado. Então, um complementa o outro. Não adianta você só colocar ele no particípio. Eu vou pedir lá, complete a frase com o verbo no condicional perfeito composto. Aí tem lá o verbo correr. Aí você coloca na frase corrido. Yo he corrido mucho por la noche. Mas não tem o auxiliar, que é o verbo haber, a frase vai estar errada. Mesmo você tendo passado o verbo para o particípio. Porque como ele é composto, um complementa o outro. Então, não pode vir sozinho, solto na frase. Sempre tem que vir juntos, sí, chicos. Sempre. Aqui eu coloquei o condicional perfeito, porém, mas os particípios passados irregulares. Por quê? Porque eu expliquei bem. Quando você tem o particípio regular, o final é ado ou ido, de acordo com as conjugações. Quando você tem no condicional perfeito composto, né, que nós estamos estudando, os particípios irregulares, as terminações não vão ser essa. Por quê? O verbo irregular, ele tem irregularidade no seu radical. Então, ele não vai continuar a mesma coisa. Aqui eu coloquei uma relação dos mais utilizados. Ó. Abrir, abierto, poner, puesto, suponer, suposto, cobrir, cubierto, resolver, resuelto, imponer, imposto, decir, dicho, romper, roto, morrer, muerto, escrever, escrito, ver, visto, hacer, hecho, volver, vuelto, descobrir, descoberto. Por que eu coloquei esses daqui? Porque vão haver frases em que o verbo será irregular. Você não pode botar o verbo abrir, ele é de terceira conjugação. E se fosse com as terminações do regulares, a terminação dele seria ido. Aí ia ficar abrido, yo he abrido la loja, la tienda. Yo he abrido la tienda. Não. Yo he abierto la tienda. Eu abri a loja. Los restaurantes de la comida mexicana están abiertos.
Restaurantes de comida mexicana estão abertos. Posso falar, os restaurantes de comidas mexicanas estão abridos? Não, aberto. Até mesmo em português não existe essa palavra abrido. E sim aberto. Quando eu fui na escola, a secretaria estava aberta. Ou quando eu fui na escola, o portão estava aberto e não abrido. Mesma coisa que eu passar essa frase para o espanhol. Quando eu fui na escola, o portão estava aberto. Sim, chicos. Então, não te confunda as terminações dos particípios dos verbos regulares com os particípios passados irregulares. Ele tem a sua própria irregularidade. Ah, mas eu vou mudar de acordo com as terminações? Vou mudar de acordo com a conjugação? Não. Você vai continuar, a conjugação vai continuar a mesma. Tem que vir obrigatoriamente o abria. Então vai ficar: yo abría abierto, tu abrias abierto, ele abria abierto. Tem que vir. Não é só porque ele é irregular que ele pode também vir solto na frase. Esse verbo é composto, um complementa o outro, independente se ele seja regular ou irregular. Sim, chicos, tem que ter o abria sempre. Aqui eu coloquei uma charge, um diálogo de duas amigas que se encontraram na rua, usando o condicional perfeito composto. Ó. Olá, Carol, te gusta mi nuevo color de pelo? Oi, Carol, gostou da minha nova cor de cabelo? Pues, si te digo la verdade, yo no me lo habría tenido assim. Pois, se quer saber a verdade, eu não teria colocado assim. Habría tenido. Havia tido assim. Vaya, pois esta noite é minha primeira cita com Pablo. Hemos quedado em japonês, que está ao lado de minha casa. Poxa, hoje é meu primeiro encontro com Pablo. Ficamos de ir no japonês, que é ao lado da minha casa. Has quedado aí? Pois eu habría quedado em outro sítio. Você marcou ali? Eu teria marcado em outro lugar. Teria ficado em outro lugar. Habría quedado, tá vendo? Teria ficado em outro lugar. E que demônios habría hecho tú se não pode saber-se? E que demônios teria feito você se não pode, se eu posso saber? Já pregúntaselo a tus estudiantes que eu me vou. Pergunta aos seus estudantes porque eu tô indo. Então, assim, eu coloquei essa charge só para dizer como você pode empregar, né? Empregar esses verbos no condicional perfeito composto. Tá vendo que um faz parte do outro? Ó. Habría tenido, habría quedado. Tá na primeira pessoa, yo habría tenido, yo habría quedado. Sí, chicos, não te confundas. Então, vocês vão fazer a página 14 da unidade 5, que fala exclusivamente deste verbo. Pero, chico, pongan atención. Tienes que hacer todos os exercícios agora, sim? Porque é importante vocês fazerem exercício. Porque só fazendo exercício vocês vão ter dúvida e assim nós podemos debater na sala de dúvida. Vamos supor, eu não fiz o exercício 2 da página 14 porque eu não entendi. Aí sim, eu vou ver, eu vou tirar as dúvidas com você. Por que você não fez? Porque você não entendeu? Faltou isso, faltou aquilo. Agora, o que não pode é vocês chegarem na sala de dúvidas só para ganhar presença, né? E não entenderem nada e nem terem sequer visto a videoaula. Porque a sala é de dúvida e não para eu explicar a matéria novamente. Sim, chicos, poucos alunos estão fazendo exercícios. E isso, como eu havia falado nas aulas online,
conta como ponto, participação. Às vezes o aluno ficou com 6,5, precisa de meio para ficar na média. Se aquele aluno participou, fez as atividades, tirou as dúvidas, ele vai ter o meio ponto dele para ele ficar na média. Agora, aqueles que estão lá por estar, vão continuar com a média que adquiriu, dependendo do que foi apresentado, do que foi feito. Sí, chicos. Entonces, por hoy es solo. Aproveito o recesso ficando em casa. Hasta a próxima classe.